Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Vamos aqui então para mais uma aula. Hoje, soma dos ângulos internos de um quadrilátero, parte 1. Presto bastante atenção nessa aula, né? Ela é uma sequência da nossa aula anterior. Se ainda persistir em dúvida, vocês poderão estar recorrendo a rever a videoaula ou ver um outro material similar, certo? Então, conto com vocês aí. Ó, o que nós vimos na aula anterior a esta? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Veja, aqui temos os exemplos de triângulo e sabemos aí então que a soma dos ângulos internos do triângulo sempre vai ser equivalente a 180 graus. Muito bem. Na aula de hoje, né, nós vamos estudar então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então veja bem, eu tenho 4 ângulos agora para somar. Muito bem. Então presto bem atenção na aula, como comentei anteriormente. Se a dúvida persistir, reveja a videoaula ou também passa a buscar aí um outro material similar. Muito bem. O que são quadriláteros? Em uma folha de papel, marque 4 pontos, como nós estamos mostrando aqui. Ó. Marque 4 pontos em uma folha de papel. Em qualquer posição. Escreva ao lado de cada ponto números do 1 ao 4 no sentido horário, no sentido do ponteiro do relógio. Muito bem? Vamos fazendo aí, vai acompanhando a aulinha e vai fazendo, que tu vai ter uma desenvoltura grande aí na interpretação desse assunto. Beleza? Conto contigo aí então. Vamos repetir? Em uma folha de papel, marque 4 pontos em qualquer posição. E depois você escreva ao lado desses pontos os números indo-arábicos de 1 ao 4. Muito bem? A partir daí, trace segmentos de retas ligando os pontos na ordem crescente. 1 com o 2, 2 com o 3 e assim até o 4, certo? No sentido horário, como nós falamos aí, no sentido contínuo do relógio. Na sequência está aí a nossa figura, né? Todos os polígonos que possuem 4 lados são chamados de quadriláteros. Então aqui nós apresentamos 4 lados, estamos diante de um quadrilátero. Muito bem? Na sequência, todos os polígonos que possuem 4 lados e são chamados de quadriláteros possuem então 4 lados e 4 vértices. Assim também 4 ângulos internos. Então, se nós observarmos, ó, aqui eu tenho um ângulo interno, aqui nós temos um ângulo interno, né, mais um ângulo interno e mais um ângulo interno. Então, convém nós lembrarmos aí que lá no triângulo da aula anterior, se nós traçássemos uma reta aqui, né, nós teríamos então 2 triângulos e os ângulos internos 180. Então, veja bem, aqui no quadrilátero eu vou ter o dobro de triângulos, né? Então, por isso que a soma vai ser o dobro da soma do triângulo, que é 180 graus, né? A soma lá da aula anterior, que a gente viu, então, dos ângulos internos de um triângulo. Tudo bem? Então, vejam só. E qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Bom, nós já sabemos que de um triângulo, A mais B mais C, 180. Como eu disse a vocês, que o quadrilátero vai ter uma outra figura e vai dobrar o número de ângulos, consequentemente, vai dobrar esse valor, correto? Vamos acompanhando então. Olha, vamos traçar uma diagonal. Uma diagonal, então, vamos traçar aqui no meio desse quadrilátero, né? Veja só, está aí. O quadrado foi dividido em 2 triângulos. Sabemos agora que cada triângulo vai ter 3 ângulos internos. E eu tenho 2, vou ter o dobro, né? Então, veja bem, passei aí no quadrilátero ter 4 ângulos internos. Só que eu tenho o dobro de valores, né? Pensando no dobro, correto? Então, vejam só. Se traçarmos aí em todos, conseguimos aí nesses exemplos de quadriláteros apresentar os triângulos, né? Agora vejam só. Todos os quadriláteros foram divididos em 2 triângulos. E aí vem, ó, 3 lados, número de triângulos, 1 triângulo. Olha só. Tenho aqui um triângulo e passei a ter 180 graus. Aqui agora faz o sentido dobro. 4 lados, eu vou dobrar o número de triângulos. Se cada triângulo
tem 180, dois triângulos vai ter o dobro, 360. Por isso aqui então 2 vezes 180. O que podemos agora já pontuar aqui? Que em todo triângulo a soma dos ângulos internos dá 180. E todo quadrilátero, né, que vai ser os 4 lados, eu vou ter 360. Por qual razão? Porque eu consigo ter dois triângulos em um quadrilátero, né? Ao traçar aquela diagonal, como nós vimos anteriormente, eu tenho o dobro de triângulo se eu tivesse apenas um. Então, a soma dos ângulos internos também é o dobro. Por isso, então, 360. Muito bem? Continuando. E qual é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Reforçando, então, sempre igual a 360. Sempre. Por qual razão, professor? Porque um quadrilátero apresenta para mim dois triângulos. E como o triângulo sempre a soma é 180, o dobro então de 180, 360. Muito bem? Memorizem bem essa parte aí. E agora podemos já ir para o exercício, né? Veja, nós temos aqui três valores. 135, 86, 63. E qual é o valor desconhecido, né? Então eu vou somar esses valores aí e vou encontrar o valor do D, que é o valor desconhecido, sabendo que somando 63 mais 86 mais 135 mais o D, que é o desconhecido, eu tenho 360, porque eu estou tratando de um quadrilátero e não como na aula anterior, que era referente a um triângulo. Muito bem? Então, sendo assim, nós temos lá 135, 86 e 63, que deu um total de 284, mais o D. E no outro lado nós temos então 360. Usando aí então a distributiva da adição, se nós e subtração, se subtrairmos daqui 284, para deixar a letra D sozinha, isolada, como está aqui, nós vamos pegar lá no 360, no segundo membro, e também vamos subtrair, em função da nossa igualdade, né? Houve uma subtração aqui, do mesmo valor, uma subtração lá. E encontramos então o ângulo desconhecido aí, 76 graus. Muito bem? Vamos lá para mais, melhorar um pouquinho o nosso entendimento, né? Podemos também apresentar aqui a nossa soma e depois apresentar a nossa subtração, olha aí, né? E encontramos aí o 76 de uma outra forma, né? No exercício número 3, nós queremos saber o valor do x. Qual a medida do quarto ângulo, no caso, o ângulo x? Da mesma forma, né? Nós vamos somar os quatro ângulos e tudo isso é igual a 360. Depois, a soma desses três aqui que eu conheço será subtraído do x, assim como esse mesmo valor será subtraído do 360, né? Que é a soma total dos ângulos internos de um quadrilátero, né? Então aqui está, ó, nós temos então a soma deu 260 graus, né? Mais 2x. Vamos subtrair 260 do primeiro membro e vamos subtrair 260 no segundo membro, depois do sinal de igualdade que está aqui, né, separando os membros. Encontramos então que o valor do x é 100 graus. Muito bem, então não é difícil aí para quem já viu bem a aulinha lá da soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Agora a gente só tem o quadrilátero, né? E aumentou o valor. Muito bem. O que vimos na aula de hoje então? Soma dos ângulos internos de um quadrilátero. O que é que vamos ver na próxima aula então? Ó? Continuaremos estudando aí, então a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Muito bem? Um abraço a todos e a todas, até a próxima aula e boa semana. Conto com vocês lá para fazer aquelas duas atividades de praxe que você vai encaixando o conteúdo visto nessa videoaula e já vai praticando, melhorando assim o seu entendimento.